A gente gosta de fechar a semana bem calminho, né, Aninha? Bem calminho, mas eu acho que hoje não sei se vai ser assim não, viu, Não, né? Romero? Não sei. Hoje o tema da vez é como conviver feliz com alguém com TDAH. A gente está recebendo o Dr. Davi Sender, do Espaço Calmamente. E temos uma convidada hoje, que é a Janaína Siqueira. Ela é psicóloga, doutora em saúde brasileira, fundadora e diretora do NESM. Não sei se eu estou falando certo. Tá certo. Seja muito bem-vinda, Janaína. Obrigada pelo convite, pela presença. Espero que a gente possa trazer bastante coisa interessante para quem está nos ouvindo. Vamos sim. Bom dia para você, para o Dr. Davi também. Bom dia, doutor. Bom dia, Aninha. Bom dia, Homero. Bom dia, Janaína. Bom dia, ouvintes. Eu vi que você começou a falar sobre a Janaína, né? O currículo dela. Achei que a gente está falando um pouco. Ela é um monte de coisa. Ela é muita coisa. Além de psicóloga, doutora em saúde, fundadora e diretora do NESM. Não, o NESM meu tá errado porque é o caso carioca, gente. NESM. Amiga maravilhosa, alta, entendeu? Não, na hora quando eu tava fazendo aqui, né, pra colocar na pauta, eu falei, gente do céu, o currículo dela é imenso, eu tenho que selecionar algumas coisas pra, pelo menos, identificar, porque senão eu vou ficar 20 minutos aqui falando, vamos acabar o Calmanha de hoje e eu ainda vou estar falando do currículo dela. Pra gente te acompanhar nas redes sociais, Janaína, te conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, seu Instagram. Sim, é @Janaína Siqueira Psi, ou então na @Espaço Ágape, que é uma clínica de psicologia que a gente tem aqui em Juiz de Fora. Bacana. Dá pra encontrar a Janaína também no Espaço Calmamente, nas redes sociais do Espaço. E lembrando que a gente está ao vivo no Instagram do Espaço Calmamente e também no Instagram do Dr. Davi Sender. Você pode mandar sua pergunta por lá. Nosso WhatsApp também já está liberado, 329-9918-1483. Lembrando, o tema de hoje é como conviver feliz com alguém com TDAH. Para a gente começar abrindo o programa de hoje, gente, vamos explicar o que é o TDAH. Então, antes de mais nada, assim, é importante a gente falar uma coisa em relação à temática que a gente escolheu. Como conviver feliz com TDAH, a gente poderia começar com como conviver feliz com qualquer pessoa, né, gente? Porque a verdade é que é difícil conviver feliz inteiramente com qualquer pessoa. A vantagem em relação ao TDAH, né, é que a gente sabe muitas coisas da maneira como eles operam, né? E existem algumas particularidades que, compreendendo como torna-se muito mais fácil a convivência, né? Mas, de maneira geral, é importante a gente entender que conviver com TDAH não é algo difícil, propriamente dito, e não é algo que é para ser infeliz, muito pelo contrário, né? Geralmente, geralmente pessoas com TDAH são muito sensíveis, são empáticas, são criativas. A questão é como a gente pode fazer dessa relação algo muito melhor do que o comum. Né? Eu acho que a gente pode partir do pressuposto que sempre o que facilita a convivência com o outro, como o Davi está falando, é se a pessoa teve algum erro ou aconteceu alguma coisa que ela se arrepende ou que aquilo ali não foi algo intencional. Então, para o TDAH, nosso intuito é explicar que existem alguns comportamentos que são a maneira como a pessoa funciona, o cérebro funciona, então não é uma intenção. Então, por exemplo, se eu sou desorganizado e eu não consigo me organizar, aquilo me irrita muito. Quando você começa a entender que aquilo ali é uma dificuldade do neurodesenvolvimento, a quem convive começa a ter mais empatia, no sentido, ok, a pessoa não fez de propósito porque ela me odeia, porque ela já pedi 20 vezes e ela não faz o que eu peço, porque ela me detesta, mas porque ela tem uma dificuldade. Isso não quer dizer, gente, que a gente tem que aceitar tudo, né? Não é assim. Então a gente vai conseguir trazer um pouquinho desse equilíbrio para vocês. Boa. Isso, e aí a sua pergunta, né, Ana? O que é o transtorno de déficit de atenção? A gente estava colocando aqui, né? Na verdade é uma condição relacionada ao neurodesenvolvimento, então não se trata de um quadro que a pessoa vai desenvolver em algum momento da vida, né? Que é muito comum. A gente olha, nossa, eu me identifico com esse sintoma. Não, a questão não é apenas a presença de sintoma, mas uma condição que vai se desenvolvendo desde muito pequeno. Né? A gente não pode fazer um diagnóstico tão cedo, antes dos 6, 8 anos, a gente não pode fazer esse diagnóstico. Mas a partir dali a gente já tem vamos dizer, os dispositivos para fazer a gente conseguir organizar, processar, priorizar, se regular, começam a de fato crescer. E no caso do transtorno de déficit de atenção, existe uma disfunção desses dispositivos. Ou seja, a pessoa não tem não se trata de uma redução de inteligência, não se trata de um problema cognitivo, mas principalmente uma dificuldade de processamento de dados. Né? Então, para mim, talvez a melhor explicação para quem gosta de computador
a gente tem a memória do computador, então assim, quanto de armazenamento você tem. Só que a gente tem também uma coisa chamada memória RAM, né, que é o que faz o computador ser rápido, que é o que faz o computador processar várias coisas ao mesmo tempo, você deixar várias abas abertas, né, vários programas abertos. E vamos dizer que o cérebro do paciente com TDAH, essa memória RAM é menor. Então, assim, à medida que você vai abrindo programas, ele trava, ele dá a tela azul, né? Porque ele não consegue manter tudo ativado ao mesmo tempo. Só que o tudo ativado no dia a dia nem sempre são muitas coisas. Às vezes são muito poucas. Então existe uma maneira da gente conseguir fazer esse computador operar melhor. Boa. Quais são essas maneiras? Já falando nisso, como que a gente pode fazer essa pessoa com TDAH melhorar, talvez, esse desenvolvimento, né? A primeira coisa que eu acho é ela entender, né, fazer um bom diagnóstico do que tem. Então, assim, o TDAH ele pode ser dividido em transtorno do déficit de atenção, quer dizer, uma dificuldade. Na verdade, não é nem um déficit, é uma alteração da atenção. Ela pode, às vezes, ficar muito focada em um assunto e outro não. Então, é muito comum os pais chegarem assim, poxa, mas esse menino fica 10 horas no computador, jogando o mesmo jogo, mas ao sentar e estudar matemática, por exemplo, não consegue. Então, porque na parte motivacional do cérebro mesmo, no lobo frontal, há uma alteração. É como se, quando a gente está motivado, isso para todo mundo, né? Não é só para quem tem TDAH. É muito mais fácil eu ouvir sobre um assunto que me interessa do que um assunto que não me interessa. Então, o que acontece no TDAH é isso. Então, na hora que vai a atenção para algo que tem mais motivação, ele consegue. Então, assim, a gente pode dizer que o TDAH ele tem uma incapacidade? Não, ele tem uma desregulação. Por isso que não é um transtorno de aprendizagem. O que acontece é, quem tem TDAH pode ir mal na escola ou pode fazer um serviço aquém do que ele poderia? Sim, isso pode acontecer. Mas por conta dessa desorganização, da falta de disciplina, da falta de atenção no que precisa. Então, qualquer pessoa que não tenha uma disciplina, uma organização, uma atenção focada, ela vai ter um desempenho ruim. Então, não está ligado a isso, né? Então, o que pode ser feito nesse caso que você perguntou primeira coisa, entender que tem esse diagnóstico e, a partir daí, observar quais são os pontos onde eu me sinto inferior, aquém, diminuído, não consigo exercer a minha capacidade que eu sinto que eu teria. Porque eu acho que é muito isso que angustia os pacientes. Eles se sentem capazes, mas quando eles fazem as coisas, eles fazem, mas isso é uma fraude, porque no outro assunto que eu estava fazendo eu não consegui. Então, eu acho que a partir daí a gente fazer uma hierarquia que a gente fala, né? De priorizando ponto a ponto. Ótimo. O TDAH, ele tem tratamento? Ele tem cura? Como está hoje em dia, gente? Quando a gente fala de cura, né, geralmente a gente está falando de doenças, né? E isso vale para todos os transtornos psiquiátricos. A maior parte deles, né, na verdade, tem na verdade, todos os transtornos psiquiátricos, eles se baseiam numa tríade. A gente se fala isso aqui no Calma Aí, né? Que se baseia numa condição biológica, numa condição psíquica e também numa condição social. É a base onde os transtornos nascem. O transtorno de déficit de atenção, ele tem um componente genético particularmente muito alto. A herdabilidade é muito alta, né? Eu e a gente divide vários pacientes e é muito interessante, porque às vezes a gente tem um paciente mais novo, né? Eu não atendo crianças, né, nem adolescente, mas a pessoa tem 18 anos e aí a gente faz o diagnóstico, aí vem a mãe ou o pai e fala assim, ué, por que ele tem isso? Ele déficit de atenção, eu também tenho isso? Aí a gente então, Chuchu, a gente faz o diagnóstico retroativo, Vamos né? sentar aqui e conversar. Então, assim, a herdabilidade, né, é muito alta. Só que, quando a gente fala de cura, é difícil porque o cérebro não está doente. É uma forma diferente de operar, né? Ou seja, é por isso que a gente fala que é uma neurodivergência, né? Então, assim, não há cura. O tratamento, ele funciona muito para fazer com que a pessoa viva explorando muito mais as capacidades dela, né? As habilidades que ela tem. Porque o transtorno de déficit de atenção, embora existe um termo que a gente usa para autismo, que não tem nada a ver com déficit de atenção nesse momento, mas é realmente uma analogia. Existe um tipo raríssimo de autismo que é chamado de idiot-savant, né? Idiot-savant é um termo que significa idiota sábio, que são geralmente aqueles autistas que falam que a pessoa tem, por exemplo, o cara que tem a maior memória visual do mundo, né? Memória... qual é o nome? Olha, memória visual, né? Fotográfica, memória fotográfica. Ele sabe de cor 7.000 livros. E se você perguntar qual é a página, qual é a linha, ele sabe dizer quantas vírgulas tem.
Então, é surreal esse tipo de altíssimas habilidades. Mas por que ele fala que é idiota sábio, né? Por que do termo? Porque para todo castelo há um deserto. Então, apesar dele ter toda essa memória, ele não faz uso funcional dela. E em vários outros campos é completamente desértico. Então, em termos, por exemplo, de habilidades sociais, a pessoa não consegue, assim, ela é muito restrita. Aonde eu quero chegar em relação a déficit de atenção? Embora a gente veja que o paciente tem dificuldades aqui e ali, é normal que a pessoa tente compensar, o cérebro acaba se desenvolvendo, né, outras habilidades ou outras capacidades maiores em outros campos, entende? Então, acho que o trabalho da psiquiatria ele é específico, a gente falou aqui já várias vezes, mas o trabalho da psicologia já é muito mais extenso, porque é semanal, né? Isso que o Davi está falando, não da terapia, tá, Davi? Mas disso que o cérebro ele é neuroplástico, né? Interessante. Então, assim, a pergunta foi sobre o tratamento. Tem muito benefício, mas não é pouco, não, é muito benefício. A gente brinca às vezes o paciente quando chega assim, fala, isso aí vai dar bom, né? Quer dizer, que você vê que a pessoa ela tem realmente várias capacidades que a gente precisa ajustar. Então, isso que eu estaria falando, às vezes é muito comum o TDAH ele ter uma dificuldade, às vezes, motora, no sentido de saber onde que ele encaixa, se cabe. Então, a gente brinca que tem muitos memes que falam que a pessoa é desastrada. Então, tem um paciente que ele desenvolveu várias habilidades, que as coisas vão cair na mão dele, ele faz assim, pum, ele fala, opa, peguei. E por isso, porque já vai arrumando várias estratégias para como aquilo vai acontecendo repetidas vezes, e aí que tá, quanto mais resiliente for a característica da personalidade desse paciente, mais ele vai evoluir. Ao invés de deixar o TDAH, a desatenção ou a hiperatividade ser algo que impeça, ele vai utilizar aquilo ali, algo que possa mover. Aí o problema é de que sentido, como, por isso que o tratamento tanto medicamentoso quanto em termos terapêuticos e de orientação familiar são tão importantes. Ótimo. Falando nessa parte de realmente como conviver com uma pessoa com TDAH, eu acho que essas dicas que vocês acabaram de falar servem um pouquinho para saber como conviver. A gente entende o que a pessoa está passando, o que a pessoa está sentindo, também vai se adequando. Quais outras dicas a gente pode passar para o ouvinte para conviver bem com uma pessoa com TDAH? O mais importante é pensar o que mais me incomoda na convivência. Aí eu falo para quem tem TDAH e também, como o Davi falou, para quem não tem, né? Quais são, por exemplo, essas fontes de irritação e de irritabilidade e estresse, né? Porque o estresse é aquele negócio, é aquela irritação acumulada, que eu acho que é o grande problema quando a gente vai na convivência, quer dizer, no dia a dia. Uma coisa é você aguentar aquilo 1 hora, outra coisa é você aguentar aquilo 10 anos. Então, por exemplo, se o incômodo for a desorganização, por exemplo, a toalha molhada em cima da cama, você pode sentar com essa pessoa e perguntar, olha, deixa eu te falar uma coisa. Isso que você deixa essa toalha em cima da cama ou o banheiro desorganizado, o que pode ser feito? Por várias vezes, eu já orientei pacientes, mas isso tem que ser feito em comum acordo. Né? Não é acusar a pessoa TDAH, isso aqui para quem é desorganizado, ou para os conflitos de uma forma geral, o diálogo é sempre fundamental. Então coloca um bilhete, por exemplo, na tampa do vaso, isso aqui é uma coisa que me incomoda. Estou dando exemplo simples, tá, gente? Mas assim, coloca bilhete, por várias vezes eu orientei, coloca bilhete, descer a tampa do vaso. Até que aquilo ali vire um hábito, porque o hábito ele só é mudado depois que ele é feito durante 3 meses de forma consecutiva. E aí pronto, virou um hábito, depois você tira o bilhete, a pessoa vai fazer aquilo. Porque às vezes o paciente ele não percebe que aquilo ali é uma coisa importante para outra pessoa, ela sabe, mas depois esquece, porque não entra dentro da memória operacional, né? E aí, a mesma coisa com tudo. Então, o que você gostaria que eu mudasse? E também tem que entender, gente, que existem certas coisas que a gente tem que largar a mão também. Então, assim, eu acho que colocar essa hierarquia do que mais me incomoda na convivência com o outro, do que eu sou possível de suportar, entrar nesse acordo que eu acho que é o mais importante. Você pedir para uma criança hiperativa, se você se irrita com seu filho, que assiste televisão de cabeça para baixo, ele não vai conseguir assistir de outra forma. Então, o que você pode fazer? De repente, conversar com ele, falar, meu filho, você consegue, então, primeiro não me chutar? Ou então você coloca um colchãozinho no chão, né? E aí ele fica rodando. A criança é hiperativa, então, depois, com o adulto, ele vai ficando menos hiperativo, porque ele vai aprendendo a se controlar.
Não é que ele deixou de ser hiperativo, né? Então, por exemplo, muitas vezes eu ensino técnicas de pessoas que estão numa mesa, que ficam batucando, balançando o pé, que a gente fala, mãozinha de esperar. Eu brinco mesmo com adulto. Você assentar em cima das próprias mãos e você fica ali, pronto. Aquilo ali vai te dizer o quê? É uma barreira comportamental que te ajuda a controlar essa. Porque às vezes é inadequado, né? Agora. Às vezes você está num lugar, igual aqui na rádio, vai ficar aqui batucando, vai atrapalhar o microfone. Então, a gente fala neste momento. Então, este é um tipo de treinamento. A pessoa precisa deixar de batucar? Não, ela vai precisar. Mas naquele momento é inadequado. Então, assenta em cima das mãos. E eu acho que isso que a gente falou, assim, é esse diálogo e entrar num acordo. O que, que é imprescindível, o que, que é aceitável e o que, que é indelegável. É muito interessante porque, assim, tudo que funciona para um TDAH funciona para quem não tem TDAH. Isso. Mas nem tudo que funciona para quem não tem TDAH funciona para quem tem TDAH. Isso é muito importante, porque vira e mexe aparece, né? Pessoas falam assim, nossa, mas eu fiz isso, funcionou comigo. A gente fala que é neurotípico, né? Seriam as pessoas que não têm. Não tem nenhuma neurodivergência, né? Nesse caso, neurodivergência, vamos colocar assim, são os protótipos principais, TDAH e TEA, né? Transtorno do espectro autista. Sim. Mas o neurotípico, vira e mexe para assim, eu peguei essa técnica aqui, ou eu tô seguindo essa pessoa TDAH, fiz um monte de coisa que funcionou para mim. Gente, assim, funciona para todos. Para o TDAH é mais difícil. Um adendo aqui interessante, assim, que o pessoal que já convive comigo, sabe, que segue nas redes sociais, sabe que eu tenho TDAH, né? Então, assim, falo no lugar de fala. Só que a Janaína, né, ela fala no lugar de fala porque ela é casada com um, né? E, não sei falar agora, já foi, né? Que é mãe de um também. E é muito interessante porque melhor do que ninguém que convive com TDAH, a Janaína tem esse lugar de fala. Eu digo que, por exemplo, a Janaína vira e mexe de conversando, ela fala algumas dicas que ela faz no dia a dia, aí eu assim, fico na minha, vou anotar aqui, mandar pro Leandro, meu esposo. Mas ela tá isso aqui, ó. Uma coisa boa para quem convive, por exemplo, que chega atrasado. Isso irrita muito para quem, aí de uma maneira geral, tá, gente? Foi o que o Davi falou. São dicas que servem para quem é e para quem não é. Mas no caso, para quem é TDAH, eles têm uma alteração dessa quantificação do tempo. Sabe essa ideia cronológica que eu consigo ter noção que eu gastei meia hora. Quem TDAH não sabe se gastou meia hora ou 2 horas. Ele é capaz de ficar horas fazendo uma coisa e a pessoa ficou de noite. Então, o que acontece? Isso é o funcionamento cerebral, tá? Então, e o que faz, por exemplo? Você vai sair, você tem um aniversário. Você pode falar mentira que o aniversário é às 2, sendo que ele é às 3, né? Pode ser uma estratégia, mas elas às vezes no dia a dia isso cai em desuso. Porque a pessoa vai saber que está mentindo. O que a gente pode fazer que ajuda muito? Primeira coisa, ninguém faz teletransporte. Se o compromisso é às 3, não tem como eu sair de casa, porque na cabeça deles fica 3 horas. A ideia é 3 horas. Aí eles se organizam para 3 horas. O que pode ser feito? Por exemplo, quanto tempo que eu gasto para chegar na rádio, por exemplo? São 20 minutos? Então, no mínimo, para eu chegar às 3, eu tenho que sair 2h40. Só que para eu sair 2h40, eu tenho que pegar a chave, eu tenho que achar a chave, né? Pegar o carro, tirar da garagem. Sabe? Quanto tempo gasta isso? 10 minutos. Então, todas as vezes que eu oriento o paciente a fazer esse trabalho retrógrado, anterior, dá muito certo. Porque eles começam, então, qual que é o horário? 3 horas? Eu não vou fazer? Então tá, então o meu compromisso é 2h30. Então, quando ele coloca o compromisso 2h30, aquilo já fica mais claro. Então, são dicas interessantes que você pode pedir e ir avisando, né? Quem tem Alexa e puder ter, ajuda bastante. Mas tudo isso, o paciente tem que estar em comum acordo. Ele tem que estar afim de usar também. Estratégias existem aos montes, né? Mas se não usar... Exatamente. Ótimo. Boa. Tem pergunta aqui, ó. Desculpa interromper, doutor. Fique à vontade. Pode fazer? Bom dia, doutores. Quem tem TDAH pensa mais rápido? Convivo com o meu cônjuge com esse problema TDAH e me sinto muito burra o tempo todo. Isso é normal? Obrigada. Oh, meu Deus. Desculpa, Só responder. É curioso isso que você falou, né? Porque bem-vindo ao clube. Geralmente o TDAH que se sente o burro, né? Eu te falo isso, né? Geralmente o TDAH que se sente burro. Olha, eu não sei se a questão do processamento é necessariamente mais rápido. Muito pelo contrário, a maior parte dos pacientes com TDAH, eles sentem que demoram a conseguir processar os dados. Né? Que às vezes precisa de alguém, às vezes ele está olhando o negócio, ele fala, nossa, eu não consigo entender. E aí alguém vira e fala assim, ué, é só isso. E aí fala a mesma coisa e fala, saquei, entendi. Na verdade, o que acontece muito no caso do TDAH é que ele tem muito menos autorregulação. Então, assim, quando a gente fala, para quem é um pouquinho mais técnico,
a gente chama de função executiva. O que acontece? O nosso cérebro, a gente recebe todos os estímulos dos sentidos, né? Eles entram na nossa cabeça, então visão, audição, tato, eles são decodificados, em seguida eles são interpretados de alguma maneira, mas eles são associados a alguma coisa, isso significa aquilo, isso significa não sei o quê. E aí, à medida que eles vão para o córtex, a Jan falou do córtex pré-frontal, né, que é essa área logo atrás da nossa testa, quando eles chegam ali, essa região cerebral vai determinar o que ela vai fazer com tudo. Então, é como se fosse o CEO, o diretor da empresa. Ele vai falar, olha, a faxina vai para lá, não sei o que, marketing aqui. Então, eu trabalho com dashboard. No caso do paciente com transtorno de déficit de atenção, esse CEO, esse diretor, vamos dizer, ele está de férias, ele está disperso, ele não consegue saber muito o que fazer. Uma das funções desse CEO é falar assim, primeiro isso, depois aquilo. Não, agora não é importante a gente falar sobre o marketing, sei lá, agora não é hora de pintar a empresa quando tem infiltração. O que acontece é que, imagina que se a gente não tem essa regulação de falar o que é mais importante, o que agora eu tenho que prestar atenção, tudo vai falando ao mesmo tempo. Sim. Então, é fácil a gente fazer um monte de associações, porque o transtorno de déficit de atenção cursa com essa falta de freio. A Jan falou assim, porque a hiperatividade na criança ela é muito mais motora, as pessoas conseguem ver. Isso ela vai aprendendo a se controlar a criança. No adulto isso vai se tornando mais mental. Então, ele continua, imagina assim, a pessoa não para quieta mentalmente também. Nossa. Então, respondendo a pergunta aí, não é que ela seja boa, é talvez que o marido dela responda mais rápido, porque ele não controlou, às vezes não dá pra gente terminar de falar. Aí eu não terminei. Aí, às vezes, voltando ao nosso tema, como conviver? No caso, ele tá falando muito, respondendo muito, ela terminar de falar assim, agora é a sua vez, vai lá. Entrar no acordo, assim, deixa eu tentar de falar, depois você responde. Ótimo. Porque é a falta de freio. Aí a falta de freio fala aquilo que pensa, e às vezes a pessoa vai acertando várias coisas, né? Exatamente. E mais, a gente nem... Uma das minhas melhores amigas também tem, né? E a Jan, você descreveu a Carol, que ela começa a falar, fala assim, gente, realmente, eu sinto a mesma coisa, nunca tinha parado pra pensar, confesso. Que ela, nossa, ela é muito, muito inteligente. E ela realmente, a verdade é, ela é muito inteligente. Isso, aqui é rápido, né? Ela poderia ser inteligente e não responder rápido. Exatamente, ela é muito inteligente, ela faz associações muito rápido. Mas o fato é, a gente conviver com uma pessoa que... Pode ser que o marido dela, além de ser realmente muito rápido, ele possa ser, de fato, muito inteligente. Mas isso não faz dela burra. Né? Exatamente. Tem isso, Deixa né? isso claro, né? Gente, eu vou viver, assim, quem convive com alguém superdotado, isso aqui, necessariamente, não necessariamente tem um QI mais baixo, entendeu? Exatamente. Tem Boa, mais aí, tem mais. né? O que pode acontecer quando a pessoa não trata o TDAH? Já tentei por várias vezes ajudar, mas ele não aceita. Obrigado. Aí eu acho que o mais importante é manda o link da rádio. Manda assunto sobre, ele chama psicoeducação. A partir do momento que ele começar a entender que isso não é um problema, que isso é simplesmente um estado de ser, né? É uma característica dele. E que várias pessoas parecidas têm e elas conseguem desenvolver e melhorar, ele vai deixar de olhar isso como uma perda e como um ganho. Entendi, eu tenho isso, então eu posso melhorar. Talvez a forma como ela esteja abordando, ele esteja se sentindo atacado. E aí que tá, entendeu? Acho que a diferença tá nisso aí. Em vez de ajudar, acaba repelindo. É muito comum, assim, a gente tem todos os lados, né, da gente celebrar as neurodiversidades, né? Existe um que a pessoa fala, não, eu não sou doente, as pessoas ainda, principalmente as pessoas mais velhas, né, ainda associam o transtorno de déficit de atenção a condições que incomodam o outro e não a ela. Né? E como muita gente, assim, passou a vida toda compensando, tipo, dando, por exemplo, eu não consigo fazer isso, então eu vou fazer de outra forma, vou fazer aquele outro. A pessoa, vamos dizer, meio que entrou num equilíbrio, né, de funcionamento. A pessoa não está disposta a abrir mão, porque ela fala, eu opero bem, como se ter necessariamente transtorno de déficit de atenção faz com que a pessoa seja completamente disfuncional. Não é. Mas não significa que não tenha prejuízo e sofrimento. A diferença é que nem todo mundo consegue identificar que esse prejuízo e sofrimento estão acontecendo por causa de características
que são da maneira como o cérebro dela opera. É comum também a pessoa que tem TDAH ela não se incomodar com os próprios comportamentos e incomodar às vezes mais ao outro. Né? Então, às vezes tem paciente que toma a medicação que são mais usuais, né? Para ou Ritalina, Venvan, vocês já devem ter ouvido falar, e o paciente fala assim, mas eu não quero tomar porque eu fico quieto, ele me segura. Acontece. Mas a pessoa não entende que ela sem medicação, às vezes ela está até muito inadequada. Então, por isso que não pode forçar nada. Isso tudo tem que ser dentro de um diálogo. Boa. Chegou um comentário aqui na live do perfil TDAH Mundo de Mãe. Pessoas com TDAH precisam estar cercados de pessoas compreensivas e pacientes. Não tem a menor dúvida. Só que eu não sei o nome da pessoa que falou, mas... Ludmila, você está redondamente correta. Assim. Exatamente. Só que para a gente compreender, né, a gente tem que ter acesso a esses dados, né? Que não são não é o que a maioria das pessoas encontram nas redes sociais, né? Embora perfis como o seu, né, o meu, o Ney, a Jan, estamos sempre colocando informações de qualidade. A maior parte das pessoas, o acesso da maior parte das pessoas é o público, né? É o que se gourmetiza, né? Esse tipo de coisa. Então, para a gente compreender alguém com TDAH, a gente realmente tem que procurar profissionais que sejam muito capacitados para que a gente conheça bem. Né? Exatamente. O que eu acho muito importante para quem tem TDAH e para quem convive com TDAH, entender que a pessoa com TDAH ela precisa de uma ajuda. Não só quem tem TDAH, mas todo mundo. Então, às vezes, a pessoa com TDAH ela percebe que às vezes tem uma inadequabilidade ou algumas coisas que são mais difíceis ou alguns entraves, ela fica falando, não, eu preciso fazer sozinha para provar para mim mesmo que eu posso. E aí está o errado. A pessoa pode um monte de coisa, o que ela não pode, pede ajuda. Aqui que eu chamo de pedir ajuda, de organização, de lembretes, de uma secretária, sei lá, alguma organização para que ela consiga funcionar melhor. Uma das coisas que a Jan falou uma vez para mim, assim, que eu achei sobre isso que ela está falando, só parafraseando ela também, que é altamente libertador. Eu, por exemplo, passei anos da minha vida lutando contra dificuldades que eram inerentes ao transtorno. Eu nem sabia que era do transtorno. Então, como a gente não sabe o que é, né, a gente vai nos medir com a mesma régua que a gente tem acesso. Então, achava que aquilo ali era isso, que eu era burro, não sei o que, preguiçoso. Quando a gente entende o que é o transtorno e mais, a gente entende que a gente pode focar naquilo que a gente é muito bom em fazer, né, e delegar, de fato, o que a gente pode, o que é possível de ser delegado, a gente acaba indo muito longe. Então, mas a gente só consegue reconhecer isso com terapia. Sim, ótimo. Estão chegando vários comentários aqui na live. Eu vou printar eles e vou mandar depois para vocês, doutor, porque são bem legais, das pessoas falando mesmo da credibilidade da informação, do tratamento que as pessoas estão descobrindo que tem e vão fazer o tratamento. Enfim, o nosso tempo já acabou. Encerrou. Já? Passa muito rápido. Passa muito rápido. Foi o mais rápido de todos. Foi muito rápido. Foi fantástico. Doutora, para a gente acompanhar um pouquinho mais seu trabalho, Janaína, para a gente conhecer mais sobre você, suas redes sociais. Isso, tem o @tdh.neisme, que tá muita informação de credibilidade, né? Davi está sempre lá. Ou então @Janaína Siqueira Psi. Ótimo. Lembrando também que tem o Instagram do Espaço Comamente com todas as informações por lá e muitas outras informações também, né, doutor? Exatamente. Então, olha, eu vou falar assim, acho que de todas as vezes que a gente veio foi a mais rápida, foi. Na minha opinião. Vocês também acham? Passou voando. Foi a mais rápida, Jean, a gente vai repetir. Porque não deu assim, foi assim, palhinha só, né? A gente tem que explorar muito o que a Jean tem para falar, porque eu vou falar para vocês que vale muito a pena seguir, uma referência para mim. A gente até, inclusive, uma das motivações da gente ter pensado em hoje fazer esse episódio é porque a gente está desenvolvendo um curso de transtornos de déficit de atenção voltado para profissionais de saúde, né? É comum que a gente tenha mães, né, que frequentem, mas a gente vai falar, inclusive, para quem é profissional de saúde, no dia 16, a gente vai falar sobre, vai responder casos clínicos, justamente porque transtorno de déficit de atenção frequentemente é lidado como uma condição do dia a dia, mas na verdade é uma condição psiquiátrica e psicológica que precisa ser trabalhada clinicamente. Então, o paciente tem um sofrimento enorme
E tem como a gente tratar, nós profissionais de saúde precisamos saber abordar, e é raro, gente. Né, Jana? A pessoa que tenha realmente o entendimento, né? Porque é muito amplo. Sim. Então, e é de forma gratuita o curso, né? É só olhar lá no @tdh.mesmo e também no Espaço Calmamente, que vai estar o link. Perfeito. Ótimo. Muito bom, obrigado, viu, gente? Mais uma semana. Muito obrigada, parabéns pela iniciativa, sucesso então pra galera aí que ficou querendo, curiosa aqui também na live. Acesse o Instagram da Janaína e também do Espaço Calmamente para conhecer mais. Muito obrigada, Janaína, seja sempre bem-vinda. Doutor, até semana que vem. Até semana que vem, gente. Beijo grande, tamo junto. Obrigado, doutor Davi Sender. Um abraço ao doutor Marcelo Jacob.